Subiu para 69 o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. O governo de Goiás está discutindo medidas emergenciais para enfrentar essa doença. Em Goiânia, pessoas já estão usando máscaras nas ruas. A repórter Rosane Ferraz tem mais detalhes. O compartilhamento de bebedouro, o contato com estruturas como corrimão, apoios, maçanetas e a própria aglomeração são fatores de risco para o coronavírus diante de uma pandemia. Até respirar o mesmo ar é considerado um perigo de transmissão da doença de um infectado para alguém saudável. Quando pensamos em locais de grande fluxo de pessoas, podemos citar os terminais de passageiros. Por aqui, encontramos pessoas já usando máscaras, passageiros preocupados. A gente já corre o risco de toda hora, nós sem máscara, tanto faz. Alguns já adotaram medidas de proteção. Álcool em gel na bolsa e sempre lavar as mãos. Quando sair do ônibus, chegar e lavar a mão, com bastante sabonete. Outros acreditam que não adianta muito se proteger. Eu tenho evitado estar no meio de muitas pessoas e confiar em Deus, porque se não for Deus nas nossas vidas, o que será de nós? Os transportes coletivo, intermunicipal e interestadual são algumas das preocupações do Estado em relação ao coronavírus. O governador Ronaldo Caiado realizou uma reunião de urgência nesta quarta-feira para discutir o assunto. Uma das medidas que devem ser adotadas para enfrentar o coronavírus é a utilização do Hospital do Servidor Público, que fica no bairro Santa Cruz, em Goiânia. A intenção do governo é destinar parte dos 200 leitos para atender pacientes que venham apresentar suspeita do coronavírus. A preocupação aumentou ainda mais após a Organização Mundial de Saúde anunciar a mudança da classificação da doença para pandemia, que significa que o vírus pode chegar em todos os continentes do mundo. O Ministério da Saúde já tinha alertado sobre o aumento da forma assustadora do número de casos no Brasil. Diante de tudo isso, as autoridades de saúde de Goiás esperam que se tenha confirmação de casos de coronavírus em Goiás nas próximas 2 semanas. Entre as medidas que serão adotadas no estado, mudança de horário dos ônibus, das aulas, suspensão de eventos, rodízio no horário de trabalho do funcionarismo público e higienização de ônibus coletivos. Mudanças também devem ocorrer em relação aos presídios, que passariam por um processo mais rigoroso de higienização. O mesmo deve ocorrer em locais frequentados por muitas pessoas, como prédios públicos e estabelecimentos particulares. Foi criado um comitê de gestão e administração do coronavírus em Goiás para garantir ampla conscientização sobre as medidas de higiene para a população. E as medidas de prevenção só devem ocorrer após a elaboração e distribuição de uma cartilha com formas de contágio e prevenção. A previsão é que as medidas para enfrentar a pandemia sejam detalhadas pelo governo do estado ainda nesta quinta-feira. Goiás tem 17 casos suspeitos, aguardando resultados de exames sem nenhuma confirmação até agora. Outros 26 casos suspeitos foram descartados. No Brasil, o número de casos confirmados de coronavírus subiu para 69. O Ministério da Educação já sugeriu que instituições de ensino se preparem para atividades escolares online. A forma como as universidades deverão trabalhar será definida em cada estado. No Distrito Federal, aulas foram suspensas por 5 dias em escolas públicas e particulares. A orientação é para evitar aglomerações de pessoas em igrejas, shows e eventos esportivos. A Universidade de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a suspensão das aulas do curso de Geografia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, após um aluno comunicar que o teste para o coronavírus deu positivo. E agora a Rosane Ferraz chega ao vivo com mais informações sobre o coronavírus. Rosane? Pois é, Jordevai, a assessoria de comunicação do governo do estado confirmou uma entrevista coletiva para as 4 da tarde de hoje, lá no Hospital do Servidor, com a presença do governador Ronaldo Caiado, secretário de Saúde e o pessoal da Superintendência de Vigilância em Saúde, para tratar justamente dessas medidas emergenciais. Nessa reunião, nessa entrevista coletiva, eles devem passar o passo a passo dessas medidas, como o estado deve reagir diante dessa possível pandemia, as medidas de segurança junto à população. E o prefeito Iris Rezende falou sobre o assunto hoje. Ele disse que a capital está, sim, preparada para enfrentar toda essa questão. Vamos acompanhar a entrevista do prefeito Iris Rezende. Mas Goiânia está tranquilamente protegida.
as unidades de saúde estão devidamente preparadas para qualquer eventualidade ou qualquer sinal, o atendimento seja imediato e competente. Bom, e a Superintendência de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Goiânia já tinha informado ontem que CAIS e unidades de pronto atendimento passam a atender casos suspeitos de coronavírus já a partir da segunda-feira. A campanha de vacinação, aquela comum que tem todo ano, também está sendo antecipada aí pelo menos 3 semanas, vai começar no dia 23 deste mês para idosos e para o pessoal da saúde, justamente já prevendo esse crescimento do número de casos de coronavírus e a chegada da doença também com mais força a Goiás, de casos suspeitos, já que no estado ainda não existe nenhuma confirmação. Mas essas medidas fazem parte desse pacote de medidas imediatas, tanto do governo do estado como da Prefeitura de Goiânia. Eu volto com vocês. Ok, Rosane, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.